Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Pessoal, bora de central do mercado. O Fluminense fez uma consulta pelo meio-campo Savarino do Botafogo. O venezuelano, 29 anos, está em alta no mercado, já recusou algumas propostas para deixar o Botafogo, mas como o clube passa por um corte de gastos, uma negociação não está descartada. Quem que isso quer pro Fluminense? Esse próprio Cebolinha, entendeu? O Fluminense está negociando com o Hulk e com o Arana do Atlético Mineiro. Aprova? O Arana é a prova, o Hulk não. Tá cheio de dinheiro, boi cansado, já não aguenta mais tranco não. O senhor tá de olho no Cebolinha do Flamengo também para enfraquecer o rival? Naturalmente. Fala, rapaziada! Novidade, hein? Último dia do ano. E acabou de sair no GE agora que o Fluminense consultou o Botafogo para saber aí as condições para contratar o Savarino. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Rapaz! O Fluminense fez uma consulta ao Botafogo para poder contratar o Savarino. Foi uma consulta inicial, tá? Só para saber quais são os valores, como é que tá. Sendo que o Savarino tá muito concorrido, né? Vários clubes do Brasil querem ele, mas o Zubeldia pediu um camisa 10 que jogue também pelas pontas. Então, quem sabe aí, o Savarino não troque de clube, sai do Botafogo e vai pro Fluminense. Eu acho que é uma boa, hein? Eu gostaria. E você? Qual é a tua opinião? Pode parecer loucura, né? Mas acabou de sair no GE agora que o Fluminense se acerta com o Guilherme Arana. O Fluminense já se acertou com o Atlético Mineiro. E as pouquíssimas pendências que existem é do staff do jogador com o Atlético Mineiro. Da parte do Fluminense já tá tudo certo. Então, assim, eu me sinto no dever de vir aqui, porque eu gravei um vídeo ainda há pouco, né, com informação do Cauã Tinoco, jornalista que deu a notícia, falando que o staff do atleta disse que tinha melado a negociação, que o Arana não seria jogador do Fluminense. Bom, não é bem assim, segundo o GE, segundo o Globoesporte.com. O Fluminense confirmou que está tudo acertado com o Arana, que está tudo acertado com o Atlético Mineiro. E, repito, as únicas pendências que faltam são as pendências do staff do jogador com o Galo. Ou seja, deve estar falando aí de percentual, de grana. Então, galera, não melou não, e o Arana provavelmente será jogador do Fluminense, tá? A gente começou 2026, estamos no primeiro SBT Esportes Rio do ano. Vamos então olhar para frente, vamos falar do que vem por aí, porque esse ano tem muita coisa. É o Campeonato Carioca, daqui a 2 semanas, aí vem Brasileiro, começa em janeiro, esse ano tem Copa do Mundo. A gente vai lembrar um pouco do calendário para você, né? O Carioca começa no dia 14. Falta pouco, é logo ali já. O Flamengo na primeira rodada enfrenta o Bangu, o Fluminense pega o Madureira, o Botafogo a Portuguesa e o Vasco o Maricá. E o calendário completo está disponível lá no site da federação, está lá na Ferge. E o que vem acontecendo nesses últimos anos, né? Os times cariocas, a gente fala mais um pouco do formato da competição, porque esse ano vai ser diferente. São apenas 10 datas, o Campeonato Carioca foi reduzido e a decisão será disputada em um jogo único no Maracanã, hein? Diferente do que a gente viu aí nos últimos anos. 2 jogos, não, final, jogo único no Maracanã. O novo formato com 12 times, divididos em 2 grupos, 6 para lá, 6 para cá, cada grupo tem 2 grandes e 4 pequenos, e os cruzamentos depois de um grupo contra o outro. Os 8 melhores classificados vão para as quartas de final, será decidido em uma partida única. Aí só a semifinal tem 2 jogos, um lá e cá, provavelmente no Maracanã, e como a gente disse, a decisão, apenas uma partida, já acaba o campeonato no dia 8 de março. Grupo A tem Bangu, Fluminense, Portuguesa, Sampaio Correia, Vasco e Volta Redonda. Grupo B com Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Madureira, Maricá e Nova Iguaçu. Vene, gostou dessa mudança? Eu sempre defendi, pouco a gente passa a primeira rodada também do Brasileirão, um carioca mais enxuto, mais reduzido, ainda tem o sonho de ver 10 times só na competição, que para mim seria o ideal. Mas já diminuiu, não sou a favor de acabar com o Campeonato Carioca, mas precisava dar uma ajustada, né? Tô na mesma linha que você, Flavinho. Eu não sou totalmente contra essa ideia de acabar com os estaduais, muito pelo contrário. Eu acho que os clubes de menor expressão têm no estadual muitas vezes a sua melhor receita na temporada e também tem jogadores que se destacam para o futebol brasileiro e acabam sendo vendidos justamente nos regionais, mas também eu acho que era muito longo. Eu acho que tinha que ser reduzida. Tivemos com 16 clubes. Era demais, muito era arrastado, demais. E acho que essa redução foi ideal,
até porque estamos falando de um calendário que é totalmente diferente dos demais mundos do futebol. A gente vai ter parada para a Copa do Mundo e ano que vem, enfim, vai ter futebol feminino vindo à frente aí também, Copa do Mundo, que eu acho que tem que parar também. E aí já se tornou normal, né? Os clubes de grande expressão aqui do futebol carioca começando o estadual com a garotada. O caso do Flamengo, por exemplo, o Flamengo abriu mão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teoricamente é a principal competição de categoria de base, para poder iniciar o campeonato estadual, o que eu acho uma decisão correta. Eu acho que você tem que priorizar o campeonato estadual à Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo não tem culpa. E aí você começa esse campeonato com a garotada, é uma chance dessa garotada se mostrar também para a torcida, para o técnico Felipe Luiz, que pode tentar fazer parte do elenco principal. Eu acho que no fim das contas foi bom para todo mundo, Flavinho. Gosta desse formato, Lucas? E o que esperar do Vasco nesse Campeonato Carioca? Já tem uma ideia aí da programação, planejamento. O Vasco disputa também a Copinha, né? Só o Flamengo abriu mão, os outros 3 do Rio vão disputar, mas a gente já sabe que nas 3 primeiras rodadas, ou 4, vão a campo os times alternativos, até porque os principais jogadores estão voltando de férias. É uma oportunidade para um garoto do Sub-20, aquele cara que não estava tendo tanta oportunidade, ficando no banco, não era relacionado. É o momento deles, né, de mostrar um serviço aí pro Diniz. Não, com certeza, Flávio. Eu acho que, como o próprio Vene falou, o Flamengo fez super certo em trazer os jogadores que jogariam a Copinha para disputar o Campeonato Carioca, e, ao meu ver, o Vasco deveria fazer isso também. Tem muito mais visibilidade, uma competição, um nível de competição muito maior do que a Copinha. Inclusive, na terceira rodada vai ter Vasco e Flamengo com jogadores do Sub-20. Já na terceira, né? Já na terceira o Flamengo, rodada. Sim, não sei o Vasco, Vasco, mas o Flamengo vai. Não, mas no ano passado também, mesmo o Vasco jogando a Copinha, muitos jogadores voltaram de São Paulo para jogar o Campeonato Carioca. Então, essa terceira rodada aí de Vasco e Flamengo vai ser no Maracanã, já está confirmado. Times alternativos, certamente. Sim. Flamengo com certeza Sub-20, o Vasco talvez uma mistura. Sim, né? Exatamente. E eu acho que o mais importante para falar do Campeonato Carioca é a questão da premiação, né? Que nesse ano o Campeonato Carioca vai voltar a ter premiação. O campeão ele vai ganhar um valor entre 24 a 27 milhões e meio de reais, quem levantar o troféu. É um dinheiro importante, né? O Campeonato Carioca passou... Não dava grana nenhuma, Não dava grana nenhuma. E agora 24 a 27 milhões e meio de reais. Para o Flamengo talvez não faça muita diferença. Mas para os outros mas para o Vasco, com certeza. Então, os times, os clubes, principalmente os 4 grandes que talvez nos últimos anos entrassem no Campeonato Carioca sem muita vontade, tendo 27,5 e 24, é um estímulo, 27, hein? É um estímulo muito maior para ganhar o título aí, com certeza. Eu gostei muito do formato, tá, Flávio? Tava precisando mudar, tava meio muito longo, cansativo, mata-mata direto, acho que isso é bom. Você também, pô, mas eu cresci... Peguei, o Carioca Taça Guanabara e Taça Rio. Lembra dessa? Comemorava a Taça Guanabara. E quando ganhava os dois? Título, aí não tem pra ninguém. Nossa, era bom demais, cara. Eu era cresci bom demais, cara. Vendo grandes campeonatos estaduais, era nas principais competições. Lá pra trás chegou a ser a principal competição do futebol brasileiro, era nos campeonatos estaduais. O Carioca era o meu primeiro título que eu lembro comemorando como torcedor do Flamengo, eu tinha 9 anos. Foi o gol do Rodrigo Mendes na final contra o Vasco. Aquele gol de falta. Em cima do Carlos Germano, inclusive. Lembra dessa? É o primeiro do Tri, né? É o primeiro do Tri. O primeiro da série do Tri que termina com o Pet. Em 2000 teve o gol do Tuta em cima do Vasco. Lembra dessa? Lembro. Que o Beto até fez embaixadinha. Em 2001 o gol do Pet. A final do Botafogo e Flamengo ali, aquele gol de cavadinha do Louco Abreu, foi o quê? Foi Taça Rio ou foi Campeonato Carioca? Carioca, 2010. 2010. Era o modelo antigo ainda também, ele quebra o tri do Flamengo. Confesso que eu não lembro se era já modelo antigo. Quebra o tri, isso aí. Era o modelo antigo. Seria acabou perdendo força, né, nos últimos anos. A gente projeta também o Campeonato Brasileiro, que é diferente esse ano. Eu não lembro do Campeonato Brasileiro começar durante o Campeonato Estadual. Então, esse ano tem essa novidade aí. Pelo menos para mim, não tem essa lembrança dessas duas competições simultâneas. Carioca e Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. 28 e 29 é a primeira rodada. O Fluminense pega o Grêmio, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo. Aí tem Corinthians e Bahia, Mirassol e Vasco, Atlético Mineiro e Palmeiras. Enfim, tá aí os adversários dos cariocas nessa primeira rodada, dia 28 de janeiro. A hora que vai ser negócio de poupa daqui, pensa no brasileiro, o carioca em reta final. Vai ser quase um mês aí de fevereiro com as duas competições paralelas. Ainda tem Supercopa. Não, o Flamengo ainda tem a Recopa em fevereiro. A Recopa, o Flamengo tem a Recopa, campeonato tem aí. Supercopa, o Flamengo contra o Corinthians. E aí o Campeonato Brasileiro, ele
termina ele vai parar durante a Copa do Mundo termina em dezembro. E vai até dezembro. Já começa 28 de janeiro e termina no dia 2 de dezembro. É literalmente no ano novo até o Natal do Campeonato Brasileiro. O ano inteiro. E eu acho que assim, independentemente de qual seja a fase na competição do regional, a prioridade tem que ser o início do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, por exemplo, é o São Paulo. É jogo importante, gente. Primeira rodada já vale a mesma coisa que os outros jogos. É Campeonato Brasileiro, você não pode dar mole. Esses 3 pontos, 1 ponto, seja lá qual for o resultado, vai fazer diferença no futuro. Você tem que dar prioridade à principal competição do futebol brasileiro. Qual é? O Campeonato Brasileiro. Você não pode pensar em poupar no início da competição. Ah, é a primeira rodada, vou dar uma poupada e tem Campeonato Carioca. Gente, com todo respeito ao Carioca, gosto demais. Mas estamos falando de Campeonato Brasileiro. Se um clube pensa na competição entrando para ser campeão, que é o caso do Flamengo, obviamente, você tem que botar força máxima na primeira rodada, independentemente de qual seja a posição no Campeonato Carioca. Força máxima. E lembrando que o Flamengo ele vai começar mais tarde, porque terminou a temporada passada mais tarde. Os jogadores têm um período de férias. Lembrando que o Flamengo não teve férias durante o meio do ano passado, na Copa do Mundo de Clubes, quando muitos clubes tiveram, porque o Flamengo estava disputando a competição. Vai ter que se ajustar, mas geralmente o Flamengo entra depois no Campeonato Carioca e ainda consegue fazer frente, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.